Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar agora, tem uma aulinha sobre o JCSS e eu vou apresentar um projetinho para vocês fazerem, certo? Na verdade são dois projetinhos. Primeiro eu vou falar que é o JCSS, né? Joint Committee of Structural Safety. Como o nome diz, se você procurar no Google, você encontra aqui bem fácil. E na verdade, acho que já está aberto por aqui. Não, aqui. Como o nome diz, né? É um comitê, uma união de comitê unificado, não sei, sobre segurança estrutural, né? Que é um comitê no campo estrutural relacionado à confiabilidade e risco. Então é uma união de vários comitês internacionais, grandes comitês, certo? E que aborda essa prática. E a parte mais importante para mim, ele tem código, workshop, algumas coisas, mas ele tem essa parte aqui, ó, que é aplicações. Tem uma parte que é análise de risco, né? E aqui um código, né? Uma norma de modelos probabilísticos do JCSS. Certo? É um documento que se divide em três partes. A primeira parte é a parte mais teórica, que tem básico, aconselho vocês a lerem, certo? Mas muitas coisas, a maioria, quase tudo a gente viu na disciplina, então vocês vão entender bem. E tem a parte 2 e a parte 3, que é relacionado à prática, como você utiliza na prática a parte 2. Certo? Isso aqui são a parte 1, esse capítulo, a parte 2 são esses. Então a parte 2 é modelos de carregamento. Então a parte 2 é relacionado à solicitação e a parte 3 relacionado à resistência. Certo? E eu vou resumir isso nessa aulinha de hoje, certo? Mas tem muita coisa que a gente vai ver, né? Neve, vento, carga térmica, onda, terremoto, impacto, fogo. Tem uma também de carro aqui, ó, de estacionamento. Enfim, a gente vai ver isso, não vai ver só a geral. A parte de resistência também tem madeira, sol, tem uma outra coisa, a gente vai também ver só de geral. E tem uma parte 4, que é fora do documento principal, que é a parte dos exemplos de onde eu tirei nossos dois trabalhinhos. Vamos lá, quem quiser, aconselho vir aqui, quem for utilizar nessa área. Sim, outra coisa, né? Isso é uma norma para estruturas, né, da construção civil em geral, né? Aço, madeira, concreto armado. Mas tem normas probabilísticas de outras áreas. E aí eu recomendo, assim, estou aberto a quem quiser fazer trabalhos, projetinhos em outras áreas. Existe na área de dutos, por exemplo, em diversas outras áreas. Na área de petróleo tem muitos códigos, normas, né, internacionais que já utilizam o modelo probabilístico, que vocês podem calcular, fazer análise de confiabilidade de algum caso específico, certo? Mas aqui a gente vai falar de estruturas de construção civil, né? De engenharia civil, certo? Então vamos começar. Então, né, a gente vai pegar a nossa base toda aqui desse JCSS, que eu já falei, né? O documento pode ser baixado aqui. Ele se divide em três partes, né? Como eu falei. Primeiro, princípios gerais do projeto baseado em probabilidade, né? Como eu falei. Tem a parte 2, que é do modelo de probabilidade de carregamento. E a parte 3 é referente às resistências. Certo? Então, vamos lá. Tem muitas tabelas, certo? Esse documento, justamente, a
parte mais prática, né? Então, carregamento, a gente tem, na verdade, 3 carregamentos, né? Nas normas normais, a gente tem 2, né? Um permanente e uma ação variável. Aqui tem 3, certo? É um permanente e 2 variáveis. Tem a variável de longo prazo e de curto prazo, que a gente vai ver depois. Primeiro, a carga permanente, que é basicamente dependente da densidade. Então, você tem aqui o material, aqui o valor médio e o coeficiente de variação dos materiais. Então, você pega o seu material aqui vem o coeficiente de variação que você tira do desvio padrão. E você pode considerar todas essas distribuições normais ou log normais. Certo? Essas que têm uma coeficiente de variação muito baixo, menores que 10%, considerando normal sem problema. Essas aqui, né, relacionadas à madeira, que já tem uma coeficiente de variação maior, aí você pode utilizar o log normal. Certo? Aqui tem alguns pontos, né, relacionados a isso, qual é a idade do concreto, a madeira, se é madeira seca, molhada, né, diz aqui a umidade da madeira, enfim, alguns detalhes que quiser ver. Então, os carregamentos acidentais, como eu falei, tem 2 tipos, né, tem uma de longa duração e de curta duração, né, que eles chamam de sustained e intermittent. O de longa duração se utiliza uma PDF gama e o de curta duração uma PDF exponencial. Esses carregamentos estão relacionados ao que? O carregamento, o carregamento de longa duração, imagine uma laje de um escritório, certo? Então, os carregamentos acidentais é carregamento devido ao uso, né? Então, tem 2 tipos de uso, né? Que é o de longa duração e curta duração. Então, a grosso modo, o de longa duração são os móveis, por exemplo, a biblioteca, né? Que você tem os livros, numa área, sei lá, de usina ou industrial, que você tem as máquinas, num apartamento que você tem os móveis, né? Enfim, no escritório, né? Numa loja, você tem lá os móveis fixos. Esses são de longa duração, são sustained, que se utiliza uma PDF Gamma. Isso tudo foi definido depois de muitos estudos. A gente vai ver exatamente para cada uso como é que se considera esses 2 caminhos aqui. O de curta duração, a grosso modo, são as pessoas. De curta duração é um carregamento que muda diariamente. A grosso modo, assim. Então, é as pessoas, que tem dia que tem pouca gente, tem dia que tem mais gente, tem lugar que de noite não tem ninguém, de manhã tem gente, e aí às vezes tem festa, que final de ano, que aí dá um pico muito grande, então esse de curta duração, ele varia mais vezes com o tempo, né? E varia diariamente, na verdade. Então tem uma probabilidade maior de ter variações grandes, né? E o de curta duração não, varia de ano em ano, né? Você pode trocar os móveis de lugar, enfim. E aí tem menos probabilidade de você ter as cargas maiores. Eu vou falar em detalhes para gente ver isso, certo? Então, os carregamentos acidentais, né? Os carregamentos permanentes, que é o peso próprio, é simplesmente uma carga distribuída, certo? Não tem problema. O peso próprio de uma laje é simplesmente o peso dela distribuído nela mesma. As cargas acidentais, elas podem variar espacialmente, certo? Então, elas não são uniformes. Mas a gente calcula uma carga uniformemente distribuída equivalente. Ou seja, uma carga uniforme que, se eu calcular, por exemplo, aqui o momento fletor, o, a flecha máxima aqui dessa laje, essa carga uniforme vai dar o mesmo valor, né, dessa carga espacialmente distribuída aqui. Né? Então, o carregamento Q acidental se divide em 3 partes. Tem um valor médio, que ele é uniforme. Tem uma carga, esse valor fixo, certo? Tem uma carga V, que também é uniforme, só que aleatória.
e tem média zero, ou seja, isso aqui é esse M mais V, né? É uma carga aleatória com a média M, certo? E eu tenho a parte U, que é a distribuição espacial, que também tem uma média zero. Então esse M é a média do carregamento todo, e eu tenho uma variação da média uniforme e tenho uma variação espacial em torno dessa média. Certo? A definição de U de x, né, pode ser de diversas formas diferentes. Né? O que vale entender é como esse U de x, essa distribuição aqui, ela vai levar a um momento máximo, por exemplo. E existe um carregamento médio uniforme que vai dar esse mesmo momento. Então, o que a gente quer é essa relação entre a distribuição espacial e o momento. Né? Então, né, a carga média, ou seja, a esperança de Q é o M, como a gente já visto, né? E a variância de Q, ou seja, o desvio padrão ao quadrado desse Q, vamos calcular com isso, vai ser isso aqui. Isso aqui, né, é como se fosse só o desvio padrão, né? É um carregamento com média zero e o desvio padrão sigma V. Então, esse aqui não tem desvio padrão, né? Então, esse aqui é como se fosse desvio padrão médio. Então, lembrando, né, quando a gente tem duas cargas, uma soma de duas variáveis aleatórias, a gente pode calcular assim, né, o desvio padrão da soma, né? Uma coisa normal. O desvio padrão da quadrada da primeira mais quadrada da segunda tira a raiz. Só que essa distribuição aqui, ela muda espacialmente. Então, a gente, essa variação espacial vai depender de uma coisa chamada área de correlação do carregamento. O que é isso? Por exemplo, no estacionamento, a carga, a área de correlação seria o tamanho de um automóvel. E ele está relacionado a, se a área de correlação for grande, quer dizer que o carregamento, a distribuição, ele é bem suave. Se a área for pequena, quer dizer que uma área aqui não tem correlação com a área perto dela, porque a área de correlação é pequena. Então ela pode variar muito mais, ela fica mais ruidosa. Se a área de correlação é grande, quer dizer que uma região aqui, o carregamento aqui, ele tem uma correlação com o carregamento longe, porque a área de correlação é grande. Não vou entrar especificamente em detalhes, mas é isso. A área de correlação tem a ver ao quanto existe correlação no carregamento de um ponto e outro. Isso quer dizer o quê? Se a área de correlação é de 10 metros quadrados, por exemplo, se você está num ponto aqui e você sabe o carregamento aqui, é, sei lá, 3 kN por metro quadrado. Num ponto a 1 metro de distância, esse 1 metro de distância ele está dentro da área de correlação. Então, ele vai ser muito correlacionado com esse ponto, então vai dar um valor parecido. Já se a área de correlação for 1 metro quadrado, e aqui nesse ponto eu tenho 3 kN por metro quadrado, e eu quero saber qual é o carregamento a 3 metros de distância. Esse carregamento nesse outro ponto, ele está fora da área de correlação daquele ponto. Então, ele vai ter muito pouca correlação com aquele valor. Então a área de correlação quer dizer isso. A gente não entrou nessa área de distribuição espacial, certo? Correlação espacial, mas dá para entender, né? Que você tem uma área de correlação, se for grande, quer dizer que tem muitos pontos, uma área grande é correlacionado os carregamentos, né? E se a área de correlação for pequena, quer dizer que não tem muita correlação entre os pontos, certo? A área A aqui é a área total da laje, por exemplo, a área que você está calculando, certo? Então, o desvio padrão de U ao quadrado, ele vai ser multiplicado por esse coeficiente aqui, que é a área de correlação, dividido pela área de aplicação. Multiplicado por esse kappa. Esse kappa tem a ver com isso. Se eu tenho uma distribuição assim, qual a relação entre o momento aqui e o momento normalmente distribuído?
Então, como isso pode variar muito, se utiliza esse capa igual a 2, que é um capa médio. Isso vai depender se você está calculando momentos, se você está calculando flecha, cortante. Esse capa bom não dá, mas se utiliza esse capa igual a 2. Um detalhe é que se a área de correlação for maior do que a área, aí se utiliza essa relação igual a 1, que é como se você tivesse já uniforme. Se isso for uniforme, né, eu vou ter só esse capa que relaciona a distribuição ao formato, né, com o caso em equilíbrio, né, ou equilíbrio não, uniforme distribuído, né. Esse capa igual a 2 está relacionado a esse aqui, ó, que você tem uma distribuição, geralmente você tem um carregamento maior no meio. Esse carregamento no meio maior, se você pegar esse carregamento total e uniformizar, vai dar uma coisa a favor da segurança, porque você está distribuindo dos lados que você tem mais rigidez. Então, para você considerar um carregamento uniforme, você tem que multiplicar o carregamento por 2 para que você tenha o mesmo efeito. A grosso modo é isso. Certo? E se você tem uma área de correlação pequena, aí você diminui essa diferença, porque fica mais ruidoso, então fica uma coisa mais média. Você não pode concentrar tudo no meio. Se a área de correlação maior, aí você pode. Mas isso tudo, enfim, você tem que entender essa formulazinha e todos esses parâmetros, M, sigma V, sigma U, A0 e kappa 2, certo? Isso tudo é dado numa tabela, que a gente vai ver para cada tipo de uso, cada tipo de uso, né, de condições de uso. Então, no fundo, a gente vai precisar desse carregamento esse que aqui, né, a gente vai precisar de um valor médio e um desvio padrão equivalente, né, para uma distribuição uniforme. Então a gente vai precisar calcular esse desvio padrão, que é a raiz disso tudo aqui, e essa média é o M, certo? Essa média é dada e o desvio padrão a gente calcula por essa forma. Então tá aqui, ó, tipo de uso, aí tem aqui ó, escritório, lobby, residência, hotel, sala de paciente, deve ser hospital, não sei, laboratório, biblioteca, sala de aula, enfim. Esse aqui, por exemplo, é quando você tem um lugar que tem concerto, tem show, que só tem pessoas, não tem móvel, não tem nada. Só um lugar que vai gente. E aí a gente vê aqui, ó, aqui A0 é a área de correlação, então cada tipo de uso tem uma área de correlação. Certo? Aqui você tem os dados do carregamento de longo prazo, sustained load, eu chamo de longo prazo, que são os carregamentos móveis, digamos assim. Você veja aqui que você tem um lugar de concentração de pessoas, você não tem um carregamento de longo prazo, porque você não tem móvel, não tem nada. Mas você tem aqui ó, só esse carregamento intermitente, que eu falei, relacionado às pessoas. Já aqui ó, em laboratório e biblioteca, a gente não tem uma concentração de pessoas. Aí uma, duas, três pessoas, você não tem uma aglomeração, e aí ele nem considera, e esses carregamentos são grandes aqui, né, de longo prazo, então não se considera essa variação, né, não sei se é correto isso, porque às vezes a gente dá umas festinhas no laboratório, né, mas, enfim, não se considera que o carregamento é intermitente, né, de curto prazo nos laboratórios, nem nas livrarias e bibliotecas. Né. E aqui ó, é o MQ é média, aqui o desvio padrão sigma V, que é o uniforme, sigma U é o que varia espacialmente. Então, com esses valores aqui, é só jogar nessa fórmula aqui, você tem média de desvio padrão. Então, isso tudo você transforma numa média de desvio padrão. A média é essa, né? O desvio padrão você transforma isso aqui. Certo? Tanto para o carregamento intermitente, quanto para o curto prazo, quanto de longo prazo. E você tem isso aqui, ó.
que é um detalhe importante, que isso aqui é a frequência que esse carregamento muda. Isso aqui é anual, annual. Então, o que isso quer dizer? 5. Quer dizer que, em média, esse carregamento aqui, ele é como se fosse o carregamento máximo a cada 5 anos. Então, isso vai ter um impacto direto no período que você está dimensionando. Então, se você estiver dimensionando alguma coisa para 50 anos, você tem que entender que esse é o máximo de 5 anos. Então, você tem que utilizar aquele valor de extremo, né? Aquela teoria lá de valor extremo para calcular qual é a média de juros padrão que você calculou para 50 anos. Isso aqui é para 5 anos só. Isso aqui, ó, esses valores são valores máximos para 10 anos. Se fosse 5 anos, você tem que utilizar um N de 5, né? Vai ter como se você rodasse o dado 5 vezes para pegar o máximo. Esse aqui, que é 5. Se fosse dimensionar para 50 anos, você rodasse o dado 10 vezes e pegasse o máximo. Então, isso tudo você tem que aumentar. Então, algumas coisas aqui tem uma faixa, né? Você tem que definir. E algumas outras coisas tem os valores mínimos aqui, né? Enfim, aqui você tem, ó, por exemplo, um uso industrial pequeno e pesado, que você também não considera a carga das pessoas, porque os carregamentos das máquinas são bem maiores. É importante notar que o principal fator de carregamento são os desvios padrões, que a média geralmente é baixa, a não ser biblioteca, mas os desvios padrões são muito altos. Então, isso quer dizer que esses valores têm uma variação muito grande. E quando você pega o máximo em 5 anos, em 5 tentativas ou em 10 tentativas, né, que é buscar, eles aumentam muito. A mesma coisa aqui para o carregamento intermitente. Você tem a média e aqui o sigma O. Você só tem uma distribuição espacial, né? Você não tem uma distribuição uniforme. Aí só considerar isso aqui igual a zero, fica só o sigma 1. Então aqui não precisa calcular. Aqui é a média de um padrão direto. Vou multiplicar pela fórmula dela. O kappa igual enfim, aqui tem média de um padrão. E aqui você tem também a frequência. Então é por ano, esse aqui, esses valores aqui são máximos de 5 anos, esse aqui são máximos em 0,3 anos. Alguns meses. Esse aqui é máximo em 1 ano. Certo? E aqui, por exemplo, uma coisa que tem em consideração de pessoas é máximo a cada 0,02 anos. Ou seja, isso aqui, a cada semana, né, você tem um valor máximo. E aqui você dá para calcular para uma semana. Porque varia muito esses valores. Né? Certo? Mas entenderam, né? Você tem 3 carregamentos. Você tem o carregamento peso próprio, que aí é o normal. Você tem uma média de padrão calculado aqui, né, tirando a raiz do carregamento no curto prazo e outro carregamento de curto prazo e de longo prazo. E esses carregamentos, o de longa duração é gama e de curta duração é exponencial. Um detalhezinho que o exponencial só tem um parâmetro, certo? Então, na verdade, com o valor médio você já calcula a distribuição. Beleza. Então, acabou com a parte de ações, né? E, como eu disse, né? Esse é só um pedaço. Tem ação de vento, tem ação de gelo, de terremoto, enfim, neve, uma série de outras coisas que a gente não entrou aqui, né? Agora vamos ver a parte de resistência. Então, a resistência tem concreto, aço de concreto armado, aço protendido, madeira, solo. Tem a parte do modelo de as incertezas, que aí tem tantas incertezas do modelo de resistência quanto do modelo de solicitação. Erros nas dimensões,
excentricidade, fadiga, enfim, para ver só uma pequena parte. Com relação ao concreto, na verdade o concreto tem todo uma teoria, certo? Não vou entrar em detalhes, mas ela é uma distribuição do tipo log normal. Você tem algumas variáveis, porque então isso aqui são 4 propriedades, certo? Você tem resistência à compressão, tração, modularidade e deformação útil, certo? Que são essas equações aqui, mas de forma geral é tudo determinístico, certo? Ou seja, você tem um valor médio e você tem esses y aqui, certo? Que são essas distribuições aqui. Então cada y tem cada y1, 2, 3, 4, cada um é para um parâmetro, que tem média 1, ou seja, são determinísticos, e sem esses coeficientes de variação. Só que esse lambda aqui, ó, da resistência concreto, ele também é um parâmetro log normal, com média 0,96 de padrão. Existe muita teoria aqui por trás, mas a gente vai usar um coisa simplificado, certo? A gente vai, porque você pode obter diretamente pela amostra, né? Essa resistência aqui do concreto. Mas a gente vai dar direto, certo? A média de padrão. A distribuição é log normal. O aço é a mesma coisa. Isso tudo aqui vai entender que a resistência ao escoamento do aço ele é log normal e tem essa distribuição. O valor, a gente geralmente tem um valor nominal e a gente tem que transformar esse valor nominal numa distribuição, né? Então, geralmente no nominal ele tem x% de ser maior que aquilo, aí você tem que fazer uma continha para achar o valor médio com esse coeficiente de distribuição, certo? Então, o desvio padrão tem um valor médio e essa distribuição. Então, a soma e a deformação última também tem um valor médio e essas variações aqui, né? Coeficiente de variação. E existe uma matriz de correlação aqui. Como eu falei, né, a gente pode descorrelacionar, por exemplo, sigma U e sigma Y. A gente cria um novo parâmetro, em vez de considerar sigma U uma variável aleatória, a gente considera sigma y uma variável, e a outra variável é que o sigma u é igual a sigma y vezes um parâmetro. E aí esse parâmetro, que é uma variável aleatória, aí sim ela é independente. Aí você tem duas variáveis aleatórias, e o sigma 1 na verdade é uma função de sigma y e desse outro parâmetro. Mas a gente aqui só vai usar sigma y, certo? Aquilo que eu falei, uma das principais fontes de incerteza são os modelos que a gente usa. Os modelos são os modelinhos mesmo, simplificados, que não são baseados na realidade, né? Mas tem uma simplificação. Então, você tem aqui esses erros, né? Que eu diria, mas na verdade é uma diferença, né? Entre o real e o modelo matemático, que é um θ que você multiplica o resultado. Então, se você calculou momentos em pórtico e você quer obter o real, vai dar uma diferença. E essa diferença segue essa distribuição aqui. Ó. Tem essa média 1, ou seja, na média é isso mesmo, e tem 10% de desvio padrão. Nos exemplos que a gente vai ver, certo, alguns parâmetros estão diferentes aqui, porque para alguns casos específicos você pode definir outros parâmetros, certo? Mas se você não souber quais parâmetros usar, você pode usar isso aqui. Então, esse aqui é momentos calculados no pórtico, carga axial em pórtico, carga cortante em pórtico, momento em placa, aqui ó, o coeficiente de variação é maior, né? Como se o erro fosse maior, a variação, né? Então é difícil. Forças em placas, tensões em sólido 2D e 3D. Isso aqui é já para se você estiver usando elementos finitos. Em vez de ser uma distribuição log normal multiplicativa, ele é somativo.
estimativa e conferida, mas a média é o valor que você obteve e existe um coeficiente de variação de 5%. Ou seja, você calculou tensões no modelo lá 3D, então você pode considerar no modelo probabilístico que aquelas tensões você vai ter um desvio padrão de 5%. E aqui o modelo de resistência do aço e do concreto. Então, o modelo de cálculo da capacidade de carga, né, do momento vetor resistente, né, tem um erro de 5%. Esse modelo é o W vezes sigma y, φy. Esse modelo aqui é diretamente da resistência material, né? Esse modelo aqui do momento resistente no concreto, aí sim é um modelo bem aproximado, né? Que a gente faz aquela caixinha, considera tudo fissurado, parará, considera linear, né? As pessoas no concreto, enfim, tudo uma aproximação ali. Então, ó, na média, ele é 25%, 20% maior o que ele resiste, só que tem uma variação de 15%. Certo? E aqui o concreto do aço não, é uma variação de 5%, é 10 exato. Né? Capacidade de tensão, aqui é das conexões, né? Por solda e parafusada. Aqui a capacidade resistente de cortante e das conexões de concreto. Então, ó, também, né? O resistência a cortante no concreto, né? Que ele utiliza vários modelos, né? O modelo da tirante, esqueci o nome. BL tirante, que são bem aproximados, né? Então aqueles modelos da norma, eles são bem conservativos, ou seja, na média a resistência é 40% a mais e a variação é de 25%. Então esse é o desses todos os modelos aqui que a gente usa, o modelo mais aproximado é o da resistência a cortante, né, no concreto armado. Outra fonte de incerteza são as dimensões das peças, que isso aqui nem é considerado, né, nas normas normais, mas existe uma diferença do projeto para a peça construída, né, somente no concreto. Somente não, né, acho que só concreto. Talvez madeira, não sei. Mas no concreto tem alguma diferença, certo? Primeiro que foi verificado, certo? Isso aqui tem alguns trabalhos, né? E aí o JCS juntou o resultado de vários trabalhos, compilou, né? Então, alguns trabalhos mostraram que se você pegar diferentes modos de fabricação do concreto, se é concreto usinado, se é fabricado no local, enfim, o tipo de forma que você vai usar, tem pouca diferença no resultado final. Certo? E aí, de forma geral, você tem esses dois dados aqui, né? Que a média, o que esse erro quer dizer, né, das dimensões? Você vai fabricar você vai faz a forma, né, e vai fazer um pilar, uma viga, sei lá, de 20 por 40. E aí você faz a forma lá de 20 por 40, concreta, e depois você vai lá e mede. Será que tem 20 centímetros mesmo? Ou será que tem 19,5? Ou será que tem 21? Será que tem 40 centímetros de altura? Ou tem 40,5? Tem 41,5? Enfim, aí eles mediram várias peças de concreto armado e você tem o valor do projeto, né, que foi baseado para fazer, e tem o valor calculado, né, o medido, o as-built. E aí ele pega as diferenças, né, e essa diferença já tem uma média e um desvio padrão. Essa média, né, então em geral a média é positiva, a média está entre 0 e 3 milímetros. Na verdade está entre 0 e 3 por mil da dimensão. O que isso quer dizer, né? Se você está construindo uma viga que é 1 metro de altura, aí o seu erro, na média, vai ser maior 1000 vezes 3, que dá 3 milímetros. Né? 1000 é o x normal aqui, nominal, né?
ou seja, deveria ter 1000 milímetros, 1 metro, mas aí na média ele tem 3 milímetros a mais, certo? Se você fazer uma coisa de 5 centímetros, aí na média ele vai ter 500 vezes 0,003, né, que dá 1,5 milímetros a mais, média, né? Mas o que se faz é que se desconsidera esse erro para mais, que em geral a espécie ficou um pouquinho maior, 3 por mil, então se considera na média que a variação é zero, certo? Então na média os valores são os de projeto, né? Só que tem um desvio padrão, aí sim se considera que é a variação ao redor da média, tá? do valor do projeto. Então, se tu utiliza essa forminha aqui, essa forma. Então, no mínimo, você tem 4 milímetros de desvio padrão. Esses 4 milímetros é justamente o que você consegue medir, né? Você geralmente mede com a trena lá, não sei. Acho que algumas formas podem ser feitas de outra forma, né? Mas, em geral, se usa a trena, aí você não consegue medir milímetros, né? Então, você tem uma variação de 4 milímetros, no mínimo, de desvio padrão. Mais esses 6 por mil, ou seja, 6 milímetros por metro, que varia com a dimensão que você está medindo, com esse valor máximo aqui de 10 milímetros. Ou seja, se você estiver medindo uma coisa aqui de 1 metro, ele vai ter uma variação de 4 mais 6 milímetros, que dá 10 milímetros. Se for maior que 1 metro, aí você fica nesse limite aqui de 10 milímetros de desvio padrão, certo? Então esse é o tamanho global da espécie. Mas tem alguns parâmetros específicos também que foram medidos, por exemplo, comprimento superior e comprimento inferior. Comprimento é a distância da superfície superior ou inferior, né, do concreto, da superfície, até a armadura, né, que essa distância, né, é o que está cobrindo a armadura, que está protegendo a armadura, que ela não pode ficar exposta. Então, esse tem valores específicos, né, de projeto, e aí tem essa diferença. Também a média superior é um pouquinho maior, ou seja, porque ela cai, né, então ela geralmente esse comprimento é maior, a armadura fica mais para baixo, e tem esse desvio padrão aqui. O inferior, ele varia entre menos 2 centímetros e mais 2 centímetros. Então, a média da média, digamos assim, é zero, mas só que tem esse desvio padrão de 5 milímetros. De forma que a altura efetiva, que já é a altura desconsiderando o cobrimento inferior ou superior, mais a metade da bitola, enfim, tem essa ordem de grandeza aqui, que você pode considerar 1 centímetro na média maior e 1 centímetro de desvio padrão. E aqui já são outros trabalhos, também de cobrimento em concreto, em coluna, né, em pilar, em paredes, em lajes, na parte de cima, em laje na parte de baixo, em viga na parte de cima e de baixo, chegando nesses valores aqui, certo? Mas tudo de grosso modo está dentro dessas dimensões aqui. Isso aqui foi feito no Reino Unido, né? Até tem muitas pessoas querendo fazer esse tipo de avaliação de cálculo para o caso brasileiro, né? Que não tem dados disso. Qual o erro de fabricação no Brasil, né? Se é o mesmo de fora ou se tem uma variação diferente. Aqui já eu trabalho com cobrimento em pilares, lajes, vigas. Embaixo, isso. Mas tudo dentro dessa ordem de grandeza. Já quando tem perfis metálicos, aí a variação é bem menor, né? Porque tem um processo de fabricação menos artesanal, digamos, mas enfim, mais bem estabelecida, mesmo que seja fabricados
com solda, né? Você tem um processo de fabricação mais bem estabelecido não, né? Mas bem, enfim, as práticas melhores aí tem variações menores, certo? Mas de forma geral o que a gente está querendo não é o erro das medidas, né, do perfil. A gente quer que a gente utilize, na verdade, a área de módulo resistente, grosso modo, né? Então a área você pode considerar a média zero e o coeficiente de variação de 3,2%, e o módulo resistente, que é o W, a média zero, ou seja, a média 1, né? Enfim, média zero, você está somando isso, né? E esse coeficiente de variação aqui de 4% em relação à peça. Pronto, e agora vamos para os nossos dois trabalhinhos. O primeiro é uma viga metálica biapoiada. Você tem aqui dois apoios, a viga e esse carregamento aqui. Você tem aqui o carregamento permanente do peso próprio da viga, que em geral é bem baixo, né, da metálica, perfil, e o carregamento aqui Q, que tem aquelas duas contribuições, né? E a gente vai verificar apenas o momento vetor. Como falei, né, o momento resistente é simplesmente lá das resistências materiais é módulo resistente vezes a tensão última do material. Será tensão de escoamento. Vezes esse θr aqui, que é justamente aquele erro do modelo. Então, aquele erro do modelo, no caso, é o modelo de uma barra de uma viga, né? Biapoiada. E aqui o carregamento, isso aqui é de materiais, isso aqui também, que é o momento máximo, uma viga biapoiada, QL2 sobre 8. Aí aqui você tem o θ referente ao erro desse modelo, o QL2 sobre 8, que considera esse aqui pontual, considera que ele tudo pode mover livremente, paraná. Aqui é o Q, que é a soma dos três partes, carregamento permanente, curso de duração e dura duração, L ao quadrado, o L considerado determinístico, sobre 8. Né? E aqui é a tabela das variáveis aleatórias. Então já tem tudo certinho, tipo, distribuição, dimensão, média e o padrão. Então, não precisa mais de nada aqui. E aí você tem tensão de escoamento, vão, o módulo resistente, que aqui é considerado determinístico. Como eu falei, né, esse exemplo aqui, que é lá do LCS também, os parâmetros estão um pouquinho diferentes do que ele mesmo mostra. Você vê aqui, por exemplo, o módulo resistente, ele dá esse valor aqui com essa variação de 4%, mas aqui ele é considerado determinístico. Logicamente que talvez essa variação não influencie tanto, mas eu acho que influencia. A densidade do concreto, por exemplo, que a gente viu lá no começo. Lá. Tem dois tipos de concreto, né? Tem de alta resistência e baixa resistência, mas ele varia entre 24 e 26, né? Isso aqui, na verdade, é só isso aqui, né? Então, varia entre 24 e 26, tem 3%, né, de variação. Aqui, ó, cadê? Esse é o concreto. Ele usou 4%, lá estava 3%. E aqui usou mais zero. Enfim, a altura da laje, a distância entre as vigas, que na verdade, né, você tem uma viga que está apoiando uma laje, está recebendo uma laje, né? Deixa eu desenhar aqui. Verdade. Então vamos lá, vou botar aqui em perspectiva. Aqui ó, tá a laje, a viga apoiada aqui. Mas aqui ela está recebendo a carga de uma laje. Então
A gente quer igual para os dois lados. E aqui essa laje também tem outra viga aqui, tem outra viga aqui. Então o carregamento que essa viga vai receber é o carregamento dessa contribuição aqui, ó. Então esse carregamento da laje vem para cá. Então essa distância entre vigas é justamente a distância de laje que essa viga vai receber. Se não me engano, ele chamou de D. Distância entre beams D. Né? Aqui na verdade é metade da distância, aqui é metade da distância. Então essa distância entre uma viga e a outra é igual a essa a distância de influência aqui. Né? Então o que isso quer dizer? Que essa carga distribuída vai receber esse D vezes a carga atuando aqui na laje. Então essas três cargas é a carga da laje vezes D. Entendeu? Então D aqui ó, é fixo 3 metros. Então você tem aqui 3 metros, você calcula o carregamento todo na laje, esse G que de longo prazo e que de curto prazo da laje. Então você tem a carga permanente da laje de concreto. Que, inclusive ele tem a densidade de concreto aqui, ó, para calcular o carregamento da laje de concreto. Aí esse carregamento todo aqui distribuído nessa área, você vai transferir para um carregamento linear. Então cada metro aqui da viga vai receber D vezes 1. Vai receber esse carregamento aqui de 1 metro vezes D. Ou seja, esse carregamento Q na viga é igual a D vezes o carregamento Q na laje. Esse carregamento Q, né, é esses três aqui. Certo? Aqui a altura da laje justamente para calcular o G, né, que é a densidade vezes a altura da laje. Aqui você tem o carregamento de longo prazo e de curto prazo, que é por metro quadrado, né, que é da laje. Aí o carregamento permanente vai ser a densidade do concreto vezes a altura da laje. E aí cada um tem seu modelo aqui, né? A média padrão de distribuição aqui. Então o carregamento de longa duração é gama, de curta duração, né? Para as pessoas. Exponencial. Tem dizendo lá qual é a utilização, eu não lembro direito. Isso aqui já está calculado, certo? Mas isso aqui tem lá também, vou mostrar aqui. Se vocês abrirem aqui ó, os exemplos, certo? Esse aqui. É esse. Isso aqui. Então ele tem ó, o primeiro caso logo é uma laje, que é o segundo probleminha. O primeiro é da viga. Então vamos lá. Então tá aqui, ó, esse probleminha da gente. Aqui, certo? Então aqui é aquela tabela, e aqui aquela figurinha. E aqui ó, ele diz como é que calculou o desvio padrão ó, do longo prazo, é a raiz, sigma v ao quadrado, sigma u ao quadrado, k, capa A0 sobre A. E aqui ele bota os valores, ó, ele calcula esse 2.12. E aqui esses valores é justamente para o uso que ele definiu. Se não me engano é um escritório. Não estou achando. Enfim. Achei aqui logo no título aqui, ó. É uma viga de aço para áreas de shopping. Pode até procurar área de shopping na nossa tabelinha. Eu devo ter visto área de shopping.
Não sei se está completo aqui. Shopping, pode ser. Enfim. Vamos ver os valores. Então a sigma V. Esse aqui é o de longo prazo, 0,6 e 1,6. Longo prazo, 0,6 e 15. É parecido com a sala de aula, né? Então acho que está cortado aqui, acho que continua. Peguei tudo. Mas se vocês procurarem lá, é aqui, ó, Live Load. Aqui deve ter o restante da tabela. Mas enfim, tá lá explicando direitinho como é que calcula o desvio padrão, né, da carga a longo prazo, o desvio padrão da carga de curto prazo. E ele diz exatamente aqui, ó, que o carregamento de curto prazo são considerados 14 ocorrências por ano. Aquilo que eu falei, né? Que a frequência é grande de curto prazo. De longo prazo. Não, curto prazo. Aqui é o carregamento de área de shopping, função, num range, né, de 1 a 5 anos. Enfim. É importante essa parte de carregamento por ano, certo? Aqui é 14 por ano. E aqui ele considerou permanente. Porque isso foi dimensionado dependendo do período que você está dimensionando. Se for para um 14avos de ano, aí você usa isso aqui direto. Mas a gente não vai ter tempo de entrar nesse detalhe. Pode usar esses valores aqui mesmo, certo? E aí ele está meio que analisando para um período específico. O outro probleminha é uma laje de concreto biapoiado. Então, uma laje biapoiada seria uma coisa aqui. Você tem uma laje aqui e aqui você tem uma viga, aqui você tem outra viga. Esse tem o carregamento aqui. Então aqui é o comprimento, a distância entre as vigas, o apoio são as vigas. Tem o carregamento aqui em cima e a gente dimensiona para 1 metro de laje. Que essa vista aqui é um corte nessa laje aqui. Então aqui tem o aço. Esse X aqui é a área comprimida de concreto, que essa área toda em branco é assumida que já fissurou, então não existe mais. Você tem só o aço resistindo aqui embaixo. Enfim, aí você tem um momento atuante, que considera aqui que é rotulado, certo? Que é livre. Então aqui é livre sobre 8 também. Tem aqui o erro do modelo e os carregamentos aqui, os 3 carregamentos que a gente já mencionou. E aqui a resistência, né? O modelo resistente, a gente considera aqui que tem um carregamento aqui, uma força aqui, compressão C, do concreto, e aqui o aço tem uma carga de tração T no aço. Existe uma calculada aqui, não sei o que não. E aí você tem essa força T no aço, é a área de aço vezes a resistência e a tensão máxima no aço. E você tem um braço de alavanca aqui. Esse teto aqui é o meu modelo. Esse aqui é o meu T, certo? Força no aço, carga com aço. Esse aqui é o braço de alavanca, sei lá, aqui de D, que é esse aqui. D não é um bom nome, não, mas chama de AZ, né, que a gente geralmente chama. Vou aqui. Deixa eu apagar aqui. Enfim, isso aqui é Z.
Esse Z é o que? H menos A menos metade desse X aqui. Esse X aqui é esse AS fixo também C, que é metade dele. Aqui quase a distância daqui para cá. Enfim, você tem aqui um momento resistente, aqui um momento solicitante e um pode ser maior que o outro. Lembrando, certo, que tanto esse quanto esse, o ideal seria você fazer um G relativo. Então, era melhor você fazer 1 menos momento solicitante sobre momento resistente. Ou seja, isso aqui dividido por isso aqui. Considera dividindo a equação toda pelo momento resistente. Certo? Porque aí você tem uma coisa dimensional. Porque dependendo dos valores que você usa, esses valores podem ficar muito altos ou muito baixos. Das unidades, né? Que você vai trabalhar. Então, a mesma coisa. Aqui tem o Z e aqui tem os parâmetros. Então, resistência do concreto, resistência do aço, determinístico aqui. Você tem a vão de aço, a altura da laje, o cobrimento, densidade, carregamento de longa e curta duração e o erro dos modelos de resistência e de solicitação. O efeito de carregamento. Certo? Aqui os valores médios, aqui o nível padrão e aqui o tipo de distribuição de cada um. Certo? Então é isso. E aí eu pedi para vocês calcularem tanto a viga metálica como a laje. Repetindo, né? Se vocês quiserem utilizar em outras coisas que sejam mais ligadas às pesquisas de vocês ou enfim outra área que vocês se interessam, fique à vontade, certo? Para mudar a aplicação, que seria uma sugestão. Mas, independente da aplicação, calcular a probabilidade de falha e beta via forma em Monte Carlo. Certo? Como é o beta via Monte Carlo? Você calcula a probabilidade de falha, certo? Você aqui, nós fazendo isso, probabilidade de falha. E aí você calcula qual é o beta que vai dar essa probabilidade de falha. Então é o φ, assim, né? φ menos 1. Então tá φ menos 1, φ e a probabilidade de falha. Probabilidade de falha. Esse vai ser o beta do Monte Carlo. Esse aqui é a probabilidade de falha do Monte Carlo. Então, para entender, né? O informe ele calcula exatamente o beta e aproxima a probabilidade de falha. O Monte Carlo ele calcula exatamente a probabilidade de falha e aproxima o beta. Porque beta é aquela distância que o informe calcula exatamente. Né? Essa é uma forma para comparar os resultados. Né? Lógico que a probabilidade de falha é o que a gente quer no final das contas. Bom, é isso. Qualquer dúvida, estou disponível para tirar. Ok? Até.